O que eu penso que é importante é assim, esse livro do padre Félix Tardai Salvani, né? Ele é interessante porque ele não está falando maçonaria e catolicismo, ele fala maçonismo. Quer dizer, Essa envenena a doutrina, né? ele fala da mentalidade, do pensamento, aquilo que eu falei, das ideias, das ideologias, que, no caso, não só a maçonaria e todas as outras sociedades secretas, os positivistas, né? O positivismo também faz parte desse conjunto de pensamentos modernistas, e hoje os ambientalistas, os globalistas, sabe? Fazem tudo parte desse pensamento, e o que eu chamo a atenção é que todo esse pensamento, por isso que ele faz essa distinção muito clara nesse livro, é um pensamento anticristão e anticatólico, que de todas as expressões cristãs do mundo, o alvo sempre foi o verdadeiro catolicismo. O alvo sempre foi. O ecumenismo, o alvo é o verdadeiro catolicismo, que eles procuraram eclipsar, porque o verdadeiro catolicismo está eclipsado. Não está destruído, ele está eclipsado. Essa é uma imagem muito importante, sabe? Então, o que a gente tem que entender é assim, todas essas ideias, elas foram vindo ao longo do século XX, e nos anos 90, a ONU, quando fez aquelas grandes conferências internacionais da ONU... Quando que elas começaram então, nesse sentido? Depois da queda do Muro de Berlim, um pouquinho antes, teve o relatório Brundtland. O melhor presente é aquele que transforma quem recebeu o presente. Tendo em vista, então, o Natal, nós temos, então, um desconto de 40% para os combos e 30% para os livros. O relatório Brundtland foi a primeira vez que surgiu lá naquele relatório, de 87, surgiu naquele relatório Brundtland o termo desenvolvimento sustentável. Que já foi criado esse termo ou não já existia antes? Então, a ideia já vinha vindo, mas ele foi pela primeira vez ali chancelado o desenvolvimento sustentável. Que é aquela ideia de que os recursos do planeta são finitos. E para garantir que as próximas gerações tenham esses recursos, é preciso controle. Então, isso é uma visão malthusiana. Exatamente, de achar que os recursos são finitos. Não, os recursos não são finitos. Então, começa por aí. Então, tem que haver a refutação. Mas os limites do crescimento, o relatório Kissinger e todos esses demais que vieram depois, e também o relatório Brundtland, vai trabalhar com essa ideia de que os recursos são finitos. Sabe? E isso é uma falácia. Isso não é verdade. Tá? Então, o que acontece? Quando teve a queda do Muro de Berlim, veio, então, aí um novo cenário político, e aí todas aquelas ideias que vêm da New Age, durante todos os anos 60, né? A gente vai vir nos anos 70. Era de aquários, ricos, então, etc. Tudo aquilo juntou, e a ONU, então, o que ela fez? Veja, por trás da ONU você tem as grandes fundações bilionárias, tá? A ONU promoveu uma série de conferências, e ali toda a agenda do globalismo, certo? Foi sintetizada, foi sistematizada, foi posta no papel. Até então, que vinha ao longo das décadas, foi posta no papel. Saiu de lá a Agenda 21. E depois, a Agenda 2030, agora quando chegar em 2030, vai vir em 2045, 2050, 2045, etc, etc. Então, ali está apresentado o seguinte, a distopia deles, dos tecnocratas. Então, e para esta distopia ela se tornar efetiva e concreta, tem as justificativas. Então, as ideologias, as premissas ideológicas são as justificativas. Mas essas justificativas são falaciosas, porque são ideológicas. Então, por exemplo, ideologia de gênero, igualdade de gênero, é uma das premissas ideológicas. A igualdade de gênero, ela atenta contra
a ordem natural do modo mais radical, como diz Jorge Scala naquele livro dele sobre ideologia de gênero, né? Entra a gênero do aborto, porque tudo isso está dentro do contexto do controle populacional. Questão dos alimentos, quando fala combate à fome, controle dos alimentos. Dei aqui um exemplo na nossa conversa anterior, rapidamente sobre isso. Controle dos corpos, como a gente viu durante a pandemia, na questão da saúde. Na questão da saúde, controle dos corpos. Que aquilo que aconteceu durante 2020 foi claro que foi controle dos corpos. O sanitarismo levado ao extremo. Esse sanitarismo levado ao extremo tem uma história. Já teve sanitarismo no século XIX. Tem uma história. O cuidado com a saúde, que é legítimo, não pode ser... ele perde humanidade quando ele se torna uma obsessão pela saúde. Quer dizer, uma coisa é o cuidado da saúde. Uma coisa é né, ter cuidado. Né? A outra é a obsessão pela saúde. Que é uma coisa utópica. Quer dizer, é uma coisa assim... aí você veja, por exemplo, existe uma obsessão de erradicação do sofrimento nessa realidade. Isso é utópico. É utópico. Eles querem eliminar a dor, né? Isso é anticristão. Não é só a dor física. As tantas outras dores psicológicas, emocionais, tantas outras coisas. Mas por que essas dores? O porquê dessas dores tantas? Aí tira o lado espiritual. Que o cristianismo tem respostas muito mais consistentes. Então, isso é posto de lado. Isso tem a ver com uma lógica de saúde que vem do Esculápio. Comenta um pouco do grego isso. antigo, da Grécia Antiga, porque a saúde, que tanto Esculápio quanto Jesus, se pegar as duas imagens, são taumaturgos. Os dois, certo? Só que o Esculápio é taumaturgo do corpo. Jesus da alma. Então, assim, simplificando, tá? Então, aquela escola que vem de Esculápio, ela visa a saúde do corpo e só do corpo. Certo? São terapias do corpo. Só que esse corpo, ele é provisório. Ele não é o definitivo. E o modo de Jesus agir quando ele faz os seus milagres, ele visa a salvação da alma. Visa a alma humana, né? Então você vai ter duas correntes aí ao longo da história de visão de saúde. E esse sanitarismo de hoje, que a gente viu de modo escancarado o que aconteceu durante a pandemia, ele tem a ver com esse modo de ver a saúde do Esculápio, da Grécia Antiga. Aí, no final do século XX, no começo do século XXI, foram feitos vários exercícios de situações para implantação de medidas de controle da população com justificativa sanitária. Ah, certo. Né? Então nós tivemos, por exemplo, em 2001, a Operação Dark Winter. Eu cito no meu livro. Depois, em 2004, a Julie Louise Gerberding, ela fez uma palestra em 2004 no Keystone Symposium. Os simpósios Keystone são simpósios que reúnem cientistas do mundo todo que debatem as melhorias genéticas, melhorias da medicina, melhorias da longevidade, certo. Essa coisa toda. E essa questão da longevidade, que vai dar no transhumanismo, também tem um pouco dessa obsessão pela saúde total. Tanto é que a OMS, ela vai mudar o paradigma de saúde para essa coisa de a busca da saúde total, como se fosse possível a saúde total, né? Como se não tivesse nenhum problema. Então, ali, a Julie Louise Gerberding vai fazer uma palestra em fevereiro de 2004 e vai apresentar pela primeira vez o conceito de novo normal.
Então, o conceito de novo normal que está dentro desse sanitarismo é apresentado pela Julie Louise Gerberding, que também já foi da OMS, também da Merck, trabalhou na Merck, etc. Então, quando você pega a palestra da Julie Louise Gerberding, que ela fez lá no simpósio que é Stone, antes da pandemia, eu vou te contar uma coisa. Antes da pandemia, a palestra dela estava disponível no site do simpósio que é Stone. E eu baixei na época. Isso foi 2005, que a palestra dela foi 2004, foi 2010, na década passada. Eu li e baixei, onde ela apresentou a ideia do novo normal. Tá? Nessa palestra. Hoje, se você entrar no simpósio que é Stone, você não tem mais a palestra dela. Você não tem mais você não tem a palestra dela. Eu tenho a palestra dela. Mas você não tem a palestra dela hoje nos sites, tá? E ali você vê que por trás desse sanitarismo escancarado e obsessivo está a Fundação Rockefeller e outras mais. Então, o que acontece? Esta obsessão pela saúde total é inumana, sabe? Ela é desumana, entendeu? Mas só que as justificativas sanitárias fizeram com que a gente viu em 2020, fizeram por um pretexto, tá? Para laboratórios de controle social extremos, que se não fosse aquele contexto, não seria aceitável. O próprio Michel Foucault tem vários textos sobre biopolítica, que ele fala sobre esses laboratórios também em outros campos. Então, a partir dali, a gente viu que realmente a Agenda 2030, ela, na verdade, a partir de 2020, ela teve, digamos assim, ela passou a ser executada. Aí você pega, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial. Aí o Fórum Econômico Mundial, se você pegar assim e for ler os artigos que estão, eles publicam tudo. Eles têm tudo publicado. Eles têm lá a proposta do Grande Reset. Então você junta a proposta do Grande Reset, a agenda do globalismo, o que aconteceu em 2020, esse mega laboratório social radical, com justificativas sanitárias. E no campo da educação, essa coisa da educação digital global, sabe? Neurociência aplicada desde o berço para a criança, já desde o berço, certo? Assim, independente dos pais, certo? Uma educação pública, laica, tecnocrática, independente dos pais, desde o berço, com dispositivos tecnológicos, neurociência e tudo mais, a criança já vai sendo formada para ser um cidadão global. Com uma mentalidade, que é essa mentalidade também do maçonismo, que é uma mentalidade profundamente anticristã, para além do admirável mundo novo. Então, o palavreário da agenda é bonito. Fala de coisas assim, um palavreário que você lê assim, acha bonito. Mas por trás existe toda uma distopia, uma sociedade distópica, denunciada já por autores do passado, autores de diversas... Você pode, por exemplo, Walden Chu, por exemplo, você tem denúncia sobre isso, sobre Skinner, né? Sobre os métodos de Skinner. Você tem o próprio Orwell, também, com aquela coisa do Ministério da Verdade, do Grande Irmão. Você tem o Huxley, não só no Admirável Mundo Novo, o irmão dele, Julian Huxley, foi um dos fundadores da Unesco. A Unesco foi criada também para esse tipo de educação global, e é uma educação global e agora digital, por isso ensino à distância. Então, também o que aconteceu em 2020 foi aquele laboratório para forçar também o tudo digital e o ensino à distância, certo?
E nesse contexto todo, a gente está vendo assim um corolário de um processo que tem a ver com essa questão do maçonismo, de uma sociedade que caminha para que está pavimentando, né, a emergência da sociedade anticristã, da manifestação do anticristo, claro. Entendeu? Então a gente precisa estar vigilante. É um tipo de sociedade anticristã, em todos os aspectos. A moral anticristã é uma moral anticristã. O maçonismo traz a moral anticristã, dissociada do cristianismo. Então é assim, para resumir, a nova ordem mundial, que é uma desordem mundial, porque atenta contra a ordem natural, certo? Por que é nova? É nova porque se antepõe ao que é a anterior. Qual é a anterior? A que se opõe a nova ordem mundial? A cristandade. Então isso precisa saber. Quer dizer, quando se fala em nova ordem mundial, que é essa que é a ordem dos tecnocratas, que é a base da agenda do globalismo, é a nova ordem anticristã. E está sendo feito todo um processo está sendo construída toda uma arquitetura para que seja exercido um poder em nível global, certo? Por um soberano de poderes nunca vistos até então, por conta dos dispositivos tecnológicos hoje possantes que estão, certo? Capazes de prodígios tantos, hologramas e tantos mais, e tudo eles podem, né? Há muitas possibilidades de encantamento e de deslumbramentos que simulam realidades, sabe? Numa sociedade gamificada, onde família tradicional, a pecuária tradicional, a agricultura tradicional, Tudo colocado de lado. sendo solapados, e obviamente, né, as instituições destituídas daquilo para o qual elas foram constituídas, inclusive a igreja. Quer dizer, as instituições humanas foram instituídas para proteger o ser humano de abusos, inclusive abusos do Estado. E essas instituições, certo, que hoje foram transformadas, muitas delas em ONGs e sociedades e entidades e organizações da sociedade civil, e as que não são, como a igreja, também por conta dessa mentalidade de espírito maçônico, dentre outros, de espírito modernista e de espírito globalista, acaba atuando como ONG global, sem o espírito, certo, de Cristo, que é aquele Quer dizer, o senhor está entendendo que eles querem fazer a igreja de uma nova ONG, é isso? Não, eles estão fazendo da igreja Uma nova ONG. uma ONG global que seja, assim, parceira das demais para uma religião universal, certo? Diluída, sem dogmas, certo? Comprometida com uma paz da ONU que não é a paz de Cristo. Claro. Eu também falo isso no livro também, que é inclusive um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda é paz e justiça. Certo? Mas é uma paz e justiça que não é ancorada na paz de Cristo. Porque a paz de Cristo é ancorada na verdade. E a Agenda 2030 é ancorada em falácias ideológicas. Portanto, em ideologias, e toda ideologia é o falseamento da realidade. Porque atenta contra a ordem natural. Mas eles não creem na ordem natural, porque o próprio conceito de natureza humana eles relativizam o conceito de natureza humana, eles não, inclusive, nem acreditam no conceito de natureza humana, e eles acham que assim como uma árvore você pode cortar e fazer um banco, certo? O ser humano também você pode fazer o que você quiser, porque
não tem para eles, para esses tecnocratas, não há livre-arbítrio. Não é só Sabe? outro. Então, quer dizer, o que acontece? O grande desafio para nós é, primeiro, conhecer essa agenda. Por isso que um livro como esse, por exemplo, aqui, conhecer não a maçonaria, o maçonismo, Que é a doutrina, né? a doutrina, as ideologias, o modernismo. E agora, esses dias, estava aqui no meu canal do YouTube, começando a fazer uma série de lives, assim, uma conversa informal. O que é o modernismo? Parece tanto, o que é o modernismo? O que ele apresenta? E quais os efeitos? Então, nós estamos destrinchando isso. O que o Loisy propôs? O que aquele povo lá quis? Né? Quais foram os questionamentos? O que não aceitou? Etc. Então, tem que entender esses ismos tantos, tá certo? E desse processo todo também tem que fazer uma coisa importante: entender o cristianismo. Então a gente tem um desafio muito grande, a gente tem que saber, a gente tem que entender esses ismos tantos que são anticristãos, cada um deles nas suas distinções, e também entender o que é o cristianismo. Porque naquele livro do Ratzinger, como cardeal na época, O Sal da Terra, um livro, gosto daquele livro Sal da Terra, ele fala lá que é preciso voltar a entender o que é ser cristão para entender o que é cristianismo, alguma coisa assim, porque a gente hoje a gente deixou de entender o que é ser. Hoje as pessoas, a maior parte dos católicos, inclusive, não sabem o que é ser cristão. Não, o pessoal tem uma formação péssima. Não sabe o que é ser cristão. Começa por aí. Então, veja bem, a gente está numa situação assim, a gente tem a síntese de todas as heresias, que está aí, juntou tudo contra o cristianismo. E os católicos não sabem o que são essas forças anticristãs que estão em curso e não sabem nem o que é o cristianismo a fundo para poder fazer o contraponto correto para o bom combate que se faz necessário contra essas forças, visando a salvação das almas, das nossas almas de cada um. Isso é possível pela graça de Deus, porque Cristo é o Salvador. Então, esse que é o desafio. E quando a gente faz os estudos tantos, repito, não é para você estudar e falar assim, nossa, o que eu faço com tudo isso? É muita coisa. Não. É para você estudar para ter o quê? Os dons do Espírito Santo. Em oração você pede os dons do Espírito Santo. Dom do discernimento, dom do entendimento, dom da sabedoria, dom da ciência, dom da fortaleza, sabe? Então, por isso que a gente faz os estudos tantos, para ter as distinções do que está em curso, para evitar simplificações, para evitar reducionismos, porque hoje você sabe, né? As análises tantas são feitas reducionistas. Você já adjetiva, você já põe numa caixa, já carimba. Carimba, já rotula. Já rotula. Né? Então, isso é simplificar uma realidade muito complexa. É simplificar uma realidade muito complexa. Em qualquer campo, no campo da sexualidade, qualquer campo. As realidades são muito complexas, então você precisa... Mas só que há uma coisa fantástica, isso, a luz de Cristo. Como a luz de Cristo ilumina essas realidades? Então esse que é o desafio. Então a gente estuda para isso, a gente produz intelectualmente e também opera, faz movimentos, etc. Para isso, mas movido pela esperança, sabe? Repito, tá? Em meio a essa tempestade toda, que dá a impressão a cada geração que é a pior de todas. Daqui a 200 anos, tá? O pessoal vai achar que está vivendo a pior de todas. Certo? Mas é assim, em meio a essa tempestade toda, nós temos um timoneiro que é Cristo. Sabe? É nele que nós temos que nos ancorar. Certo? Ele venceu o mundo. Então nós temos uma história de 2000 anos. Nós temos aqui, então temos que saber o que é ser cristão e as forças anticristãs que estão em curso. Por isso que um livro desse é importante você ler o nosso sobre a agenda do globalismo e outros tantos mais, e essas produções tantas, para ter esse discernimento, sabe? E acima de tudo, né? Acima de tudo, apesar de tudo que está, né? A confiança em Deus, que é o Senhor da história, certo? Da história geral e da história pessoal de cada um. Por isso que em oração a gente pede a Deus, né? A graça
Entendeu? A gente pede, né, o bem e a salvação de todos, para que a gente possa, cada um dentro da sua realidade, dentro dos talentos que Deus deu, fazer o melhor, dar a contribuição, certo? Muito do que a gente faz é parábola do semeador, só lá na frente que, né, terá algum resultado, mas nós precisamos, né, prosseguir no bom combate, que esse é o desafio a cada geração. Muito bom. Temos perguntas, Luiz? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.